Shalom, shalom, colegas de estudo. Eu sou o Ben Zion, esse espaço é o nosso Beit Midrash. E nessa oportunidade nós estamos dando continuidade a um dos estudos clássicos do nosso Beit Midrash, que é o estudo do Sefer Moreh Nevuchim, o guia dos perplexos de Rabbeinu Moshe ben Maimon Zeh Tzadik Kadosh Livraha. E nós estamos dando continuidade, esse estudo é uma continuação. Existe uma playlist aqui no canal, e caso você seja novo no canal, você então deverá seguir a playlist para você compreender boa parte do que nós estamos falando aqui. E além disso, nós já estamos avançados no primeiro tomo do livro. Este áudio representa o capítulo 43 do primeiro tomo. Portanto, você também vai ter que estar avançando no livro para conseguir seguir os apontamentos que faço nessa aula. E dentro do capítulo 43, esta já é uma segunda aula. Então, quem é novo tem que se informar, e quem já vem acompanhando, tivemos aí informação de alguns colegas que começaram há pouco tempo, mas resolveram maratonar os vídeos e já chegaram aqui. Então, primeiramente, kol hakavod, né? Admirável esse esforço para compreensão, e é um esforço que reflete o meu próprio, é assim que eu sempre estudei, eu sempre busquei, né, maratonar muito antes disso ser moda, as coisas, e isso é muito interessante porque isso proporciona e facilita o entendimento. E eu quero também agradecer aos nossos Havrutot, porque é através deles que projetos como esse, estudos que são feitos dessa forma, com esta atenção, são possíveis aqui no nosso Beit Midrash. E eu quero agradecer a cada um de vocês pela mitzvah, né, de Talmud Torá, e os meios pelos quais isso acaba sendo possível é através de cada um. Tzedikul mitzvah. E nós então daremos continuidade com uma breve recapitulação, né, do que nós já havíamos dito. Então, o termo léxico que nós estamos trabalhando é kanaf. Kanaf quer dizer asa, e o Ramban falou para nós que esse também é um termo de duplo sentido, né, de múltiplos sentidos, e ele é especialmente, ele faz questão de enfatizar, empregado como metáfora. Serve para muita coisa esse termo, né? E ele diz que a designação de kanaf veio da observação da natureza mesmo, ou seja, os animais que voam, animais alados, são chamados de kanaf. Isso é interessante para nós, porque então a ideia de ser alado estaria implícita, mas não para por aí. Ele diz que o termo a seguir, né, foi metaforicamente utilizado para designar a extremidade de alguma coisa, os limites de alguma coisa. Então veja, quando nós falamos do ser alado, nós não estamos necessariamente falando da aerodinâmica da asa, da função da asa de erguer alguma coisa. Não. Estamos falando do fato de que quando uma ave abre as suas asas, a ponta lá da pena é o limite. A ave acaba ali. Entendeu? É nesse sentido que kanaf é a asa dela. Porque a asa acaba ali. Então, da mesma forma, você usa uma expressão que é muito repetida na Bíblia hebraica, que é Arba'a Kanfot Haaretz, os 4 cantos da terra, né? Então, Kanfot pode ser traduzido como asas. Então, veja, as 4 asas da terra. Então, as 4 asas da terra, a asa é um limite. Então, o canto serve, mas veja, é canto, limite, extremidade, é mais por aí. Ou seja, não é uma declaração geológica, eu espero que você esteja me entendendo, né? Eu não estou falando como se soubesse do formato da Terra, eu estou dizendo
que tem limites extremos, né? E eles pensavam em direções, né? Leste-oeste, norte-sul, então 4 extremos, 4 limites, 4 extremidades, assim eles imaginavam ser. Foi também empregado metaforicamente para designar extremidades de roupa, né? E também extremidade da terra, distantes do nosso lugar. Então ele cita um outro trecho, dessa vez do Iov 38, para falar, você agarrou as extremidades da terra. Então, kanfot, né? Extremidade aqui. Então veja, não é uma declaração, novamente falando, necessariamente geológica, descrição geológica da terra, não é isso. É o conceito de limite, extremidade, né? E, novamente, Yeshayahu 24, dos confins da terra ouvimos canções, né? Knaf Haaretz. Aí ele faz uma observação, citando Ibn Yanar, que falou que a palavra tem o sentido também de ocultar. E ele diz que isso se conforma com o idioma árabe, que é o idioma original que esse livro foi escrito, né? Era um judeu-árabe, né? Uma espécie de Yiddish do Egito, não é? Uma mistura de árabe com hebraico. E aí ele diz que se fala kanafto al-shay, para dizer naquela língua eu ocultei a coisa, eu escondi. E aí ele seguiu para falar da interpretação de Velo ikanef od morecha, e ele falou que a interpretação dada para essa frase é não se ocultarão de ti teus mestres e não serão escondidos. E ele fala, essa é uma bela interpretação. Na minha opinião, a opinião do Maimônides, do Ramban, assim é também Velo igale kanaf aviv. E Velo igale kanaf aviv é uma frase de Devarim 23:1, que nós falaremos. Isso quer dizer, não descobrirá o véu do teu pai. E aqui nós vamos ver porque a palavra expande de sentido. E também o Verachta Knafecha, que é Ruth 3:9, na minha opinião, estende tua proteção sobre tua serva. Nós veremos por que ele acha que é proteção nessa aula. Conforme o último sentido, na minha opinião, a palavra Kanaf foi empregada metaforicamente ao Criador e aos Malachim, pois esses não possuem corpos, de acordo com a nossa opinião, como explicarei. Portanto, Tahat Kenafav deve ser traduzido como que veio encontrar refúgio sob sua proteção. Ele está citando de novo Ruth, né? E nós veremos isso. Assim, toda vez que a palavra Kanaf é dita a respeito de Malachim, significa ocultar alguma coisa. Observe nas palavras, com 2 asas cobriu a face, com 2 cobriu os pés. Yeshayahu 6. Né? Que a causa da existência, ou seja, o malach, é escondida, oculta. E ela é chamada por isso, sua face. Assim também suas causas, quero dizer, do malach, são raglav, as pernas, né? Ou pés, que é a mesma expressão. Né? Conforme explicamos a respeito do homônimo regel, isso já foi explicado em aulas anteriores, também são ocultas, pois os atos das inteligências separadas são ocultos. Sua influência só é manifestada a nós após estudo. E por 2 motivos, pelo lado deles e pelo nosso. A saber, a fraqueza da nossa compreensão e pela dificuldade de compreender o oculto de sua realidade. E a respeito de, e quando 2 voavam, no mesmo verso, né, explicarei num capítulo à parte. Razão pela qual é atribuído aos Malachim o movimento do voo. Então esse é o capítulo que nós estamos trabalhando. Nós havíamos falado do primeiro texto comprobatório, que foi o do Yeshayahu 24:16, aí é só olhar a aula anterior. Nós falamos de Devarim 4:16 também. E falamos de Devarim 22. Então, a partir disso, nós vamos para o terceiro texto comprobatório, que é Iov 38. Ele citou uma cláusula de Iov 38, versos 12 e 13. Então, verso 12. Ha miamecha tzivita voker. E aqui tem um crio ktiv, né? Ou seja,
Aqui tem uma daquelas palavras nas escrituras que é escrita de uma maneira, mas tem que falar de outra, né? Então, só para mencionar, pontuar, caso você queira olhar lá no Sefaria, o texto você vai ver entre colchetes e o Ktiv aqui. Então, Hayamina tzivita voker, e aí se deve ler, Idata ashachar mekomo. Esse é o 12. E aí o 13, Lachos bechanfot haaretz veinaru reshain mimena. Então esse verso nos disse, alguma vez na sua vida você já chamou a alvorada e fez a manhã conhecer o seu lugar, de modo que ela pudesse tomar os cantos, e agora vem a palavra kanfot, né, da terra, e sacudisse os perversos dela? Então, esse trecho foi citado para mostrar a extensão metafórica da expressão asa, que também quer dizer canto, que também quer dizer o conceito de extremidade da roupa, para colocar aqui a ideia de um vestuário terrestre, como se fosse. Então veja, estamos dentro do universo da poesia, da comparação, né? Então nessa cena, o Elohim pergunta para o Iov se ele seria capaz de agarrar as asas da terra. Então veja, não no sentido as asas do pássaro agora, mas no sentido a orla do manto, que é a extremidade do tecido, do vestuário, percebeu? E fazer tremer, ou seja, balançar como você balança uma coberta, né? Geralmente feito por quem tem bicho em casa, que o bicho enche de pelo, você pega aquele cobertor, ou aquela manta, ou aquele lençol, e você chacoalha para cima e para baixo, para ver se você tira um pouco daquilo. E essa é a imagem aqui. Você pode pegar o manto da terra e balançar, ou seja, você pode provocar um terremoto. E aí o Ramban complementa isso, por quê? Porque dentro do universo do Midrash, é isso que o Elohim teria feito quando ele afogou as pessoas lá na inundação, né? Porque nós já mencionamos que o Mabul, o entendimento dos hebreus do Mabul, ele variou, né? Ele alterou sua versão original. E na versão da Bíblia hebraica do Mabul, da inundação, a inundação vem de baixo, não exatamente de cima. O que vinha de cima era o aviso de que viria a inundação. Mas a inundação vem de baixo. E no que a inundação vem de baixo, né, a terra sacode. E é por isso que era necessário, né, se proteger disso, era inescapável, portanto, a inundação, porque antes da inundação teria ocorrido um terremoto, que teria aberto, né, sulcos na terra, né, canyons teriam surgido, e a água veio de baixo, de alguma forma, né? Então, nesse imaginário é que se está ecoando aqui a ideia, né? E o Iov, então, nessa cena, aprende que essa intervenção referida no mito era algo contínuo, né? Algo que, digamos assim, ocorria volta e meia na história. Ou seja, que o mundo não tinha um curso seguro, no sentido de que, olha, o mundo é assim e não muda. Não, de repente o Elohim pode pegar a terra, como quem pega um tecido, e chacoalha e morre todo mundo que estava ali. Isso era uma negação de uma visão aristotélica, que via os fenômenos da natureza como perenes, né? Locais onde seres morrem, onde seres vivem, sempre vivem. Percebeu? E aí, portanto, o mundo é estável, porque os gregos viviam, na imaginação deles, num cosmo, numa ordem, né? E essa ordem não é alterada por nada e nem por ninguém, né? Então, falar para um antigo grego que podia vir uma pedra do espaço e matar tudo aqui, não funciona assim, porque as coisas são um reloginho, tá tudo certo, né? Não tem como acontecer acidentes. E nessa visão de um Elohim que chacoalha e mata tudo, sim, é imprevisível, porque o Elohim, então, aqui é a imprevisibilidade, né? Ele é o fator aleatório da natureza, o incontrolável, o imprevisível, né? Por isso, retratado
com essa linguagem. Né? Porque o que é uma coisa imprevisível numa linguagem desse período? Né? É tipo um rei louco, imprevisível. Né? O que esse cara vai fazer agora? Ninguém sabe, né? Cuidado com ele. Então o Elohim era muitas vezes retratado nessa imagem para enfatizar a questão de, olha, nada controla isso. Meio que negando as narrativas em torno de que, olha, faça tal rito mágico e a força divina vai fazer o que você quer. Nessa narrativa, não. Né? O divino pergunta onde você estava quando, né, eu sacudi tudo. Né? Você veio, você conseguia fazer alguma coisa, quer dizer, você está num mundo onde você atua dessa maneira? Ou seja, uma pergunta meio retórica para ser respondida não. Né? Então, o que o Rambam fez aqui foi utilizar este texto comprobatório para corroborar os próximos. Os próximos 2 textos comprobatórios, paralelos do Yeshayahu, e ele, embora os utilize, ele não elabora para representar as 2 definições diferentes de Kanaf, mas ele mostra o primeiro texto comprobatório como sendo de Ruth, e ele faz isso de uma forma meio oculta. Né? Ele faz isso enfatizando o pshat, ou seja, o sentido, a primeira impressão que se tem quando se lê o texto, e ele faz isso às custas do sentido real do texto. Propositalmente ele fez isso, nós vamos entender por quê. Mas ao fazer isso, ele adequa os meios para o seu próprio objetivo dentro aqui do guia. Então, ele quer que nós usemos o termo kanaf no sentido de ocultar. E por isso, ele emprega uma metodologia de ocultação que ele mesmo aplica. E nesses casos, o pshat é diferente da explicação dada pelo Targum aramaico. Então isso é importante para quem acompanha o estudo do guia, porque quem acompanha o estudo do guia já viu várias vezes como o Ramban elogia o Targum, né, e mostra o Targum como uma referência de como se entender o texto. Mas isso não quer dizer que absolutamente tudo que o Targum fala, em qualquer momento ou qualquer Targum, seja de fato um reflexo do que o Ramban pensava. Então o Targum elogiado de maneira irrestrita pelo Ramban é o Targum da Torá, o Targum do Onkelos. Mas quando nós passamos para o Targum das escrituras, de textos proféticos e tal, aí a conversa é um pouco diferente. Porque estes Targumim, que é plural de Targum, esses Targumim eles são midráshicos. Eles acrescentam ideias, teologia, eles atendem a uma outra questão que não é necessariamente a questão que o Ramban quer com isso. Né? Então ele utiliza para ter o paralelo da linguística, mas ele não segue a questão do apontamento teológico feito no texto, como nós veremos. Então, sem dúvida, ele estava ciente de que isso estava destoando. E aí, ele elogia o Targum, mas ele fala que o Targum, que foi oculto, fala sobre um casamento simbólico dos israelitas com a Shekhinah no templo, né, que seria então o símbolo do templo. E eles estariam, portanto, realmente ocultando o tema da providência. Não esse tema de um casamento simbólico dos israelitas com a Shekhinah. Não, o casamento simbólico dos israelitas com a Shekhinah é um tema simbólico da providência, do assunto que ele chama de Maaseh Merkavah, né, ou relato da carroça. Então, nós passamos para os próximos textos comprobatórios paralelos. Então o primeiro deles é Yeshayahu 24. E Yeshayahu 24, verso 16, nos diz: Miknaf haaretz zemirot shamanu tzvi latzadik vaomer razili razili oili Bogdin Bagdu, o Veged Bogdin Bagdu. Perceba a rima em hebraico, né? Esse verso é traduzido: das partes mais distantes da terra, né? Meknaf,
nós ouvimos cantar, honra ao justo. Contudo eu digo, estou desolado, isso que é o Razeli, estou desolado, ai de mim. Lembrando aqui de Antônio Abujamra, né? Ai de mim, os traidores traem. Esse é o trocadilho com as palavras no final, né? Bogdin Bagdu, Beged Bogdin Bagdu. Os traidores traem. Então o Rambam quer que o que permanece inquestionado no assunto tome esse fragmento de citação literalmente, no Pshat. E no Pshat o que isso parece? Isso parece um louvor universal ao Elohim, né? Por isso fala, ouvi dos cantos mais distantes da terra habitável, honra ao justo. Então ele quer que isso fique destacado. E aí nós vamos para a quarta definição, que é a definição de ocultamento. Ou seja, o texto é Isaías 30, verso 20. Então o texto, Venatam lachen Adonai lechen tsar, umaim lachat, velo ikanef od morecha, veayu einecha root et morecha. Então, é traduzido, ainda que Hashem dê a vocês pão da adversidade e água da aflição, seu mestre não será mais... E aí a expressão aqui, velo iknaf od more, então isso tem múltiplas visões, mas a ideia é removido a um canto, removido a um extremo. Mas vocês o verão com os próprios olhos. Então, mais uma vez, né? O Ramban parece interpretar a passagem como o Pshat. O mestre, o Elohim, não será mais oculto num dado momento. Ou seja, isso, portanto, não é que você vai ver nada. Ele está falando do entendimento da questão. Perceba aí, né? Porque o mestre aqui é o Elohim. E aí, a seguir, Devarim 23. Primeiro verso. Lo ikach ish et eshet aviv velo igale kanaf aviv. Então note aí, né? O homem não deve tomar por mulher a mulher de seu pai. E aí a frase, descobrindo, ou seja, violando, assim a saia. Kanaf. Lembra que nós falamos? Kanaf, o alado é o extremo e o extremo do tecido. E nesse caso aqui é isso mesmo, porque as pessoas se vestiam com saia, né? Então você não vai levantar a saia. E isso geralmente é traduzido para evitar falar isso, né? Porque eu não sei porquê, mas eles querem evitar, né? Aludir que os homens usavam saia, mas foi isso que o texto disse. Estaria levantando a saia do seu pai. Então levantar a saia do seu pai quer dizer violar os direitos do seu pai. E geralmente traduções teologicamente orientadas, e orientadas também por gente preconceituosa, não vai traduzir como está lá, né? Saia do teu pai. E aí vai traduzir os direitos, vai evitar o uso da palavra. Mas é isso que a palavra quer dizer, não? Então esta é uma extensão metafórica clássica da asa para a saia no sentido da ocultação aqui. A saia do pai faz o quê? Revela o que está escondido por baixo, né? Os órgãos genitais do pai, implicando na compreensão metafórica o relacionamento conjugal dele, seus direitos, né? Entendeu? E aí é que vem a grande questão. Quando o Talmud lida com isso, o Talmud entende correto. Então o que o Talmud fez? O Talmud falou, isso aqui está falando de casamento de levirato. O que é o casamento de levirato? O casamento da viúva com o irmão do marido falecido. Então, o que ele está dizendo que não pode? Não se pode casar com a viúva do irmão do pai. Porque o que motivaria uma pessoa a fazer isso? Entendeu? O Talmud está colocando. Não, isso aqui está falando de levirato. E uma situação de levirato onde o levirato não se aplica. Né? Não se podia casar com a viúva do irmão do pai, que morreu sem filhos, uma vez que a lei pretendia manter a representação do pai, né, que se casou com ela. Então, isso é um comentário do Talmud no Tratado de Yevamot 49a. Isso se relacionava, e dentro do tema, com o que o Rambam quer trazer da citação que ele fez de Ruth. Né? Essa coisa da alusão de Kanaf, com a saia, com o ocultamento, com a extremidade,
e agora com os direitos conjugais que não podem ser profanados, violados. E aí nós chegamos em Ruth. Ruth 3, versos 8 e 9. Então no verso 8. Vayehi b'chetzi alayla, vayecherad האיש, וילפד, והנה אישה שוכבת מרגליו. E o verso 9. Vayomer miat, vatomer anochi Ruth. Amatecha oferashta chanafecha al amatecha ki goel ata. Então note que cena bizarra, né, para os nossos tempos, muito comum naquele período. No meio da noite, o homem acordou, repentinamente se virou, assustou, e ali estava uma mulher deitada aos seus pés. No meio da noite. Imagina o susto do cara. Ele perguntou: quem é você? Até que foi legal ele, né? E ela respondeu: eu sou Ruth, sua criada, sua serva, né? Sua escrava, né? Estenda seu manto sobre sua criada, pois o Senhor é um resgatador. Eles costumam traduzir parente resgatador, né? O que Ruth fez aqui? Ruth descobriu os pés de Boaz. Esse é o ponto para nós. Porque pés, né, já foi tratado em capítulos anteriores aqui no guia, léxico de Regel. E são as causas incorpóreas, como nós vimos. É isso que Regel quer dizer. Então, isso é assim por quê? Porque eles apontam, né, os pés, eles têm um direcionamento. Né? Tanto que nós temos na cultura brasileira uma criatura que é uma criatura bizarra porque ela tem os pés invertidos, virados para trás. Não é verdade? Então, isso quer dizer o quê? É sem direcionamento. Os pés é o direcionamento. Você quer descobrir para onde uma pessoa foi, você olha a pegada, para onde ela estiver apontando, para onde os dedos daquela pegada estão apontando, foi para lá, eles foram para lá, percebeu? Então, como o pé é um apontamento, o Regel é um apontamento das causas, percebeu? Então ele tem ligação dentro do simbolismo das escrituras com a reprodução, com o falo, com, portanto, o conceito reprodutivo. Regel é fenômeno disso também. Então, e a procriação é a única metáfora na linguagem humana para a criação, como o Rambam nos lembrou aqui no primeiro tomo, no capítulo 28. Né? No capítulo 28 o Rambam nos lembrou disso. Então isso quer dizer que o termo kanaf, ele oculta causas incorpóreas. Ele oculta os pés, percebeu? Entende? Porque a saia cobre os pés. Então, entende? É isso que se quer extrair quando você começa a desmontar a linguagem simbólica. Mas aqui, novamente, o Rambam faz um ocultamento. Esse ocultamento é percebido pelo Targum. O Targum, lidando com o termo kanaf, faz isso de forma completamente diferente. Como eu falei, com uma orientação mais teológica. Enquanto o Rambam enfatiza o sentido pshat, né, ou seja, ela descobriu o pé dele, o Targum traduz essa citação, olha só, já no sentido mais direto, que é para onde o simbolismo aponta, mostrando que ele sabia do que se tratava. Quando ele traduziu para o aramaico agora. Veitrei shmach alamtach lemisvilintu. Isso quer dizer em aramaico que seu nome seja chamado sobre tua serva, me tomando por esposa. Ou seja, de uma maneira muito mais clara, percebeu? De simplesmente falar, você me resgata, né? Porque tomar por esposa, especialmente no sentido bíblico, é ir para os finalmente. Né? Então Urashi, quando comenta isso, Urashi diz: estenda, pois, a tua saia, né, a orla da veste, para me cobrir com seu manto. Aí Urashi acrescenta: este é um termo que denota casamento. Casamento quer dizer relação entre os dois. Percebeu? Então, se a gente tirar toda a linguagem rebuscada, é como se ela tivesse dito: me cubra. Né? Tenha relações comigo. Claramente, assim, na lata. Né?
Então o Rashi quer dizer que o manto do Boaz, estendido sobre a Ruth, era como o símbolo que mais tarde se torna o símbolo mor de casamento no judaísmo, que é o manto nupcial. O talit é um manto que com o tzitzit formam uma rupá. E o rupá é o casamento, o símbolo do casamento da Shekhinah com os israelitas. Então simboliza o casamento da criação de forma e matéria, de causas incorpóreas e o resultado dessas causas. E a conexão entre as duas coisas. Percebeu? Então é isso que se está construindo aqui. E aí o Ramban utiliza Ruth 2 também, né? Então ele usa aqui o verso 11 e 12. Então o 11. Vai an voaz vayomer la o gedu gadli kol asher asit et amoter acharei motishech vetazvi avich veimach ve'eretz moladetech vetelchi al am asher lo idat tmol shilshum. E agora o 12. Ishalem Hashem pa'alech utechi me'askurtech Shema mei Hashem Elohei Israel asher ba'at lachasot tachat kanfav. Então esse verso é popularmente traduzido: Boaz lhe respondeu, ouvi sua história toda, sua história inteira. Tudo que você fez por sua sogra, desde a morte do seu marido, incluindo o fato de ter deixado seu pai e sua mãe, a terra onde você nasceu, para dirigir-se a um povo de quem antes nada sabia. Que o Hashem recompense pelo que fez. Que você seja recompensada de forma plena por Hashem. O Elohim de Israel, em cujas asas, aí kanfav, ou seja, na orla de quem você se refugiou, lechassot. Essa é que é a grande coisa. Porque veja, a kanfav, que ela lechassot, entendeu? A orla que ela se cobriu com foi a orla dele. Então isso era como se ele estivesse dizendo para ela ali sim. Entendeu? Então essa cena é a cena do primeiro encontro de Ruth com Boaz no campo, que o Ramban colocou invertido de propósito para construir esse cenário para nós, para que víssemos os apontamentos linguísticos aqui. E o Ramban alinha desta forma sua interpretação com a do Targum, numa aproximação só geral do termo kanaf, da maneira como se usa o termo kanaf, demonstrando para nós, inclusive passando pelo aramaico, a conotação que ele quer dar do kanaf como símbolo de ocultamento, símbolo, portanto, da causa incorpórea oculta, e por isso símbolo da reprodução, porque todo símbolo da criação é um símbolo da reprodução. Quando nós olhamos para o Targum, propriamente dito, a tradução do Targum destes mesmos versos que li é totalmente diferente. Mal dá para dizer que é uma tradução. Ela é como se fosse uma emenda do texto, interpretando de maneira midrástica o texto, seguindo uma visão de mundo muito, digamos, inclusive posterior. Você não vê esse tipo de cena numa tradução da Torá, por exemplo, porque essa tradução de Ruth para o aramaico é muito posterior. Mas aí você vê uma tradução totalmente carregada de teologia. Então, na tradução desse mesmo verso que li, o aramaico diz assim: Igmol ya Hashem, lich gmul tav be'alma adain al ovadach tal vayechei agrein shalich le'alma de'altel min kadam ya alacha da Israel de'ata de'it gayara leit chabra d'chon tlat shechinat yikrei. E essa frase é importante de lembrar: shechinat yikrei obahachi zachuta tishtaizvi min din gehinan lemichevei chulalkin al Sara, Rivka, Verachel, Veleia. Então veja,
Basicamente nada a ver com o que está escrito no texto. Porque ele disse que você possa receber a recompensa plena do Hashem, o Elohim de Israel, no mundo vindouro. Porque você se tornou prosélita e procurou se abrigar na sombra gloriosa da presença. Isso que eu falei, Shrinat Yekriya. Por meio disso, que você seja salva da punição do Gehinom, de modo que sua porção seja com Sara, Rivka, Rachel, Veleia. Então note, isso não é a tradução do texto de maneira nenhuma. O texto não disse nada disso. Por isso que o Ramban não cita abertamente o Midrash. Ele usa o Targum de Ruth por causa do uso linguístico que esse Targum fez da palavra Kanaf. Mas essa teologia toda que o cara jogou e que, portanto, torna o texto não uma tradução, mas uma interpretação midrástica do texto, torna isso inadequado. Então, por isso que o Ramban oculta. Ele fala do Targum, mas geralmente quando ele cita o Targum do Onkelos, ele põe o texto, entendeu? Mas aqui, como se vê, ele não fez isso. E quando a gente lê, a gente entende por que não. Porque, mas o cara não traduziu, ele simplesmente reinterpretou completamente. Ele disse que Ruth era uma prosélita, que é uma interpretação rabínica de Ruth. Veja, e os rabinos fazem questão de dizer que é a interpretação deles, não que, olha, o texto disse. Não, ela é entendida por nós dessa forma. Ela simboliza o convertido ideal. Os rabinos resolveram fazer isso porque gostaram da história. Gostaram da maneira como ela é retratada, como uma pessoa que teve essa coragem de sair da própria terra e ir para um povo que ela nem sabia qual era. E aí tem aquela cena icônica, né, de ela ser convidada a ir embora. Né? A sogra fala para ela, vai embora para sua terra e para sua vida, para os seus deuses. Aí ela falou, seu povo será o meu povo, seu Elohim será o meu Elohim, sabe essa coisa toda? Então os rabinos, olha só, né, que coisa incrível. Então os rabinos popularizaram a ideia de Ruth como a convertida ideal. Mas a ideia de Ruth como a convertida ideal é uma interpretação midrástica do livro de Ruth. Não havia sequer o conceito de conversão na cena, independente de personagens históricos. O período que o livro narra, esse conceito sequer existia. Né? Então, assim, isso é nonsense. Se você literalizar. Mas você entende o simbolismo que os rabinos quiseram dar. Porém, esse cara que traduziu o Targum, né, o Ibn Yanar, ele pegou e colocou, ele plasmou no texto a ideia, e é por isso que foi, né, que circulou o texto. Porque ele estava meio que repetindo, só que ele se achou, digamos assim, no direito de fazer isso. E ainda colocou um pouco de teologia, dizendo que a pessoa que converte, ela escapou do Gehinom, entendeu? Que é uma teologia do Segundo Templo, essa teologia. É uma ideia de que todo mundo vai para o Gehinom. Né? O Gehinom era uma vala onde inimigos de guerra executados eram queimados. Né? E para algumas seitas do Segundo Templo, o Gehinom virou um lugar metafísico, tipo Hades, né? E as pessoas mortas em geral, ou qualquer pessoa que você não considerasse do teu time, ia pra lá. Então, ele tá falando isso porque que ela ia pro Gehinom, que ela fez de errado. Ela tinha vindo de uma nação idólatra, ela era idólatra, entendeu? Mas agora ela não é mais idólatra, então agora ela vai ter a porção com Sara, Rivka, Rachel, Veleia. E isso é teologia, isso não é conhecimento de texto e nem de nada, isso é um midrash. E será que ele nunca... Quer dizer, aí a gente não precisa entrar na questão das matriarcas ser mencionada apenas, né, pelo fato dela ser uma figura feminina, mas a gente lembra imediatamente das cenas polêmicas das matriarcas com a questão dos ídolos e tal, né? Enfim. Muito bem. Maimônides, nesse nosso capítulo, ele nos falou, né? Nesse sentido, eu considero que a palavra Kanaf é aplicada de modo figurado ao divino e aos malachim, pois os malachim não são aquilo que é corpóreo, ele falou, conforme a minha posição sobre isso. E como será explicado? Então, isso quer dizer que esse texto de Ruth deve ser traduzido como o ocultamento que você veio confiar. Isso que é o Knafav. E aonde quer que a palavra ocorra em referência aos malachim, implicará ocultamento. Né? Então ela veio se ocultar sobre o divino, por assim dizer. Entendeu? Então não é que ela estivesse sobre as asas do Elohim,
né? Porque o imaginário israelita, o Elohim não é alado, mas ele estava sobre sua proteção, mas essa proteção é uma proteção oculta. E é por isso que está sobre o Kanafav. Percebeu? Então o prosélito, ele vem para aquilo que é oculto. Isso quer dizer, ele vem para a Shekhinah, ele vem para a providência. E isso quer dizer que ele não está mais sujeito ao que é revelado. E o que é revelado? O que é natural, o que é da natureza. Então o divino é uma força da natureza oculta, e a natureza é uma força divina revelada. Como se fosse isso. Então, Ruth é muito especial para o Ramban, por causa da ligação de ancestralidade com Davi e tal. E ela é uma heroína especial porque o Ramban dá muita atenção ao convertido, né? Porque na teologia do Ramban, o convertido é intelectualmente superior ao judeu nascido. Por quê? Porque ele se aproxima do divino apenas por uma questão intelectual. Ele não foi doutrinado desde criança a acreditar nisso. Ele entendeu isso, muitas vezes depois de adulto, e aí o Ramban considerava isso um passo superior, um entendimento superior do que o que foi doutrinado, né? É claro que ele estava falando do seu modo de ver o judaísmo. Por isso que ele considerava superior. Ele não está falando de que o cara que sai do cristianismo e vai para o misticismo, que é praticamente a mesma religião, teve um avanço. Na verdade, ele nem saiu da religião. Ele só trocou de mito, né? Trocou Jesus pelo Rebbe de Lubavitch. Trocou o demônio pelo Shedim. Trocou, entendeu? Os maus espíritos pela Sitra Hará. Tá na mesma religião, só que tá se vestindo de judeu, nem no filme das aventuras do Rabino Yaakov, né? Não, ele não tá falando disso, perceba, né? Ele tá falando de realmente uma pessoa que se aproximou da tradição intelectualmente motivado, se encantou com isso, se apaixonou pela Torá. Essa pessoa, ele diz, ele é muito superior ao que foi doutrinado desde criança e aceita essa tradição porque é o que o pai faz, o que o avô faz. Ele nunca teve a chance de avaliar isso intelectualmente. Quando faz, às vezes faz só por causa de time, para defender o time, não porque realmente é intelectualmente honesto. E essa posição do Maimônides ela vai de encontro, ela é absolutamente contrária à visão de Yehudá Levi. Yehudá Levi, 1075-1141, autor do Sefer Kuzari, né, que criou uma ideia que a Hassidut, a ortodoxia e o misticismo abraçaram, de que o judeu seria inerentemente superior ao não-judeu. Foi esse cara que, digamos, deu o primeiro pontapé nessa direção. E depois isso é explorado pela Kabbalah e pelo misticismo, pelo Hassidismo e pela ortodoxia até hoje. Mas essa não era a visão do Ramban e da maioria dos Rishonim. Não era essa a visão, né? Mas depois ela se tornou a visão popular e hoje em dia, sim, ela é dominante, né? O judaísmo chamado normativo, ortodoxo, é essa a visão. É uma visão racista, portanto, né? E ainda mais vinda da Europa. Aí é que ela abraçou mesmo a teoria racial e tal. Surge, os primeiros passos nessa direção foi dado por Yehudá Levi no Kuzari. E depois disso só expandiu, né? E era um racismo mais étnico antes, e depois que racismo virou crime em vários países, aí virou um racismo espiritual, né? Só espiritualmente melhor, que é um papo furado, mas funciona, porque várias religiões, né, tipo o cristianismo, colocam seus adeptos como espiritualmente superior ao outro, o que sempre foi justificativo para explorar, assassinar muitas vezes, né? Então, aí, usando esse argumento, como é que o dedo do outro vai dizer que não é? Entendeu? Então aí esse argumento passou, digamos assim, né? Mas é um argumento tão ruim quanto o anterior, né? Sejamos francos, sejamos honestos quanto a isso. Então tá. Mas só para que você fique ciente, né, de onde que vem as coisas. Ok. Depois disso, o Ramban nos dá um trecho do Yeshayahu. Quer dizer, nós vimos o Ramban mencionar o Yeshayahu anteriormente, falando a respeito daquela visão do Yeshayahu da Merkavá. Na visão do Yeshayahu da Merkavá, Yeshayahu 6, é aquela que fala no ano da morte do rei Uzial. Eu vi o Hashem sentado sobre um trono alto, elevado.
a orla do seu manto, olha aí, né? Preenchia o templo, e aí Srafim estavam sobre ele, cada um com 6 asas, né? Então, Shesh Knafaim La'echad, 2 para cobrir a face, e a expressão é Panava, 2 para cobrir os pés, a expressão Raglava, 2 para voar. Eles chamavam uns aos outros, Kadosh, 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 é o Hashem Tsevaot, a terra inteira está repleta da Kavod dele. Essa passagem do Yeshayahu, então, é uma versão dele do primeiro capítulo do Yehezkel. Uma forma do termo Kanaf aparece um pouco antes do fragmento da citação que o Rambam dá, mas não no fragmento. E isso é assim porque o Rambam está enfatizando os termos Panav, rosto, Raglav, pés, ou seja, capítulo 28 e capítulo 37 do primeiro tomo aqui do guia, e não o Kanaf, as asas, né? Um rosto oculto por asas significa ocultação da origem das causas mediadoras. E pés ocultos por asas significam ocultação dos efeitos das causas mediadoras. E face. Face quer dizer os intelectos separados, ou as inteligências separadas. Então, quando a divindade diz a Moshe que vai escondê-lo numa fenda, de modo que ele veja o que Elohim faz, né, as minhas costas, e aí acrescenta, meu rosto não será visto, o Targum, e agora o Targum da Torá, traduz, aqueles diante de mim não serão vistos, é assim que está traduzido no aramaico. E também, aqueles diante de mim seriam então os intelectos separados. Então, vemos a ação das esferas, é isso que o Rambam quer apontar, nós vemos a ação das esferas, mas as inteligências incorpóreas que as anima não serão vistas. Então isso é para dizer, nós vemos o movimento do universo, mas nós não vemos a causa do movimento do universo. Então a face, que são esses intelectos separados, são as causas ocultas que fazem o movimento do universo acontecer. E o giro das esferas, o movimento do espaço ao nosso redor, causa a mistura dos elementos na visão aristotélica, que por sua vez cria todas as coisas. As coisas surgem na visão aristotélica e na visão maimonidiana também, naturalmente, através e por causa de haver um movimento no universo. É o movimento no universo que provoca espontaneamente o surgimento das coisas. E isso pareceria aleatório, é do nosso ponto de vista, mas como este movimento aleatório gera seres vivos e vida e organiza e meio que tuna e meio que refina todas as coisas para que elas funcionem, então eu não posso ousar dizer que isso não é senão inteligência, mas não é como a minha, portanto é separada. Então, ao causar a mistura, o Aristóteles pensava dos elementos, né? A nefesh das esferas seriam os pés ocultos ali. Né? A nefesh é o movimento. Tanto por causa das nossas limitações materiais e da sutileza das essências incorpóreas, da inteligência incorpórea, ou seja, pelo fato de que isso é uma coisa muito macrocósmica, e aí a gente não consegue contemplar. Nós conseguimos ver, não obstante, quando estudamos isso de perto, e agora fazendo esta contemplação, através desses símbolos, nós vemos o poder causativo. E aí ver o poder causativo é aquela visão ali, o rosto escondido pela asa. Então, da mesma forma, os efeitos, pés escondidos pela asa. Nós compreendemos mal, por isso está escondido. Então, isso é interessante, e nesse momento a gente olha um comentário do Yehudá Ibn Shmuel para o guia.
ele usa termos um pouquinho diferentes do que a gente está falando, mas aponta para a mesma direção. Ele diz: a causa de sua existência, está falando aqui do malar, da força, portanto, natural que causa as coisas, está escondida e oculta. Ele está, então, traduzindo o Ramban. A primeira ocultação é a relação da existência da entidade incorpórea, o malar, no caso, com a fonte dessa existência, cuja relação é simbolizado como face, panav, né? No sentido daquilo que vem perante. Entende? Porque o malar, sendo o resultado da ação do divino, está perante nesse sentido. Está na face, né? Está perante. Lafanav. Né? A segunda ocultação é relacionada à entidade, com as coisas necessariamente causadas a partir disso, ou seja, o resultado da ação que o texto comprobatório chama de pés, significando os efeitos trazidos perante ele, né? O resultado concreto, né? O apontamento, né? O pé aponta, né? Entende? A primeira ocultação é mais intensa, ou seja, mais difícil de compreender, mas não completa, ou seja, não está além da compreensão dos homens que possuem os mais altos poderes de apreensão, de compreensão apenas através do intelecto, através, portanto, da consciência que somos. A segunda ocultação pode ser também superada através da investigação intelectual, quer dizer, longo estudo, não? As ações das inteligências não são entendidas por duas razões. Somos incapazes de apreender os caminhos de suas ações. Os caminhos de suas ações quer dizer ficar criando, né, traçando causa e efeito até chegar onde nós somos, no fenômeno. Né? Então o Rambam estava falando isso. Por isso que a gente não entende. Se nós pudéssemos fazer isso, ou se pudermos um dia fazer isso, aí nós vamos entender, porque é só traçar a linha. Perceba como que isso funciona na cabeça dele. Né? A ação do divino ocorre na concretude da existência. Quando eu consigo traçar os efeitos, eu estou entendendo exatamente isso. Então, quando nós não podemos fazer isso, é por isso que nós não compreendemos. Da perspectiva dos intelectos incorpóreos, o Adam não pode compreender a essência até que supere as barreiras da própria apreensão intelectual. Ou seja, até que aprenda a pensar de maneira expansiva. Em outras palavras, supere os próprios pensamentos. Que impede o entendimento de uma realidade maior que o próprio homem são as crenças que limitam o seu pensamento. São ideias, concepções, crenças que ele nutre e ele fica preso naquilo. Então ele não consegue se emancipar, ele não tem apreensão, ele não consegue sair da própria cabeça, por assim dizer. Estes dois segredos seriam as duas asas, ocultando cada um dos dois ocultamentos, aqueles do rosto e aqueles dos pés. Então veja que Ibn Shmuel aponta na mesma direção com outras terminologias. O duplo raciocínio do Ramban sobre as ações da providência nos leva a reconsiderar as duas passagens anteriores do Yeshayahu e esse segredo duplo que elas escondem, né? Como ele apontou para nós. Então nós devemos notar que o Ramban diz aqui que o sentido de ocultação seria o único sentido de Kanaf aplicável tanto ao Elohim e aos Malachim, porque veja, não é um ser e outro ser, não é ser nenhum, nem o Elohim é um ser, nem os Malachim são seres. O Elohim é a causa do movimento, a causa original do movimento, e o Malachim, o resultado disso. Percebeu? Então eles são forças causativas em relação a nós, mas não em relação ao Elohim. Não é? Isso é assim devido ao seu status de oculto. Então, entende? Ainda assim, ele nunca nos dá um exemplo que se aplicou ao Elohim diretamente, porque ele fala o Elohim aos Malachim. Então a gente quer exemplo dos dois. Ele não chega a dar aqui nesse capítulo. Aqui, as asas adornam o serafim e não o Elohim. É importante entender. Né? As asas cobrem o Elohim e não o serafim. Então esse é o ponto. As asas cobrem o Elohim. Não porque estão protegendo o Elohim. Né? Agora deu para ver. Elas ocultam a causa. Entendeu? Então é um eufemismo do nosso entendimento ao contemplar isso. No texto comprobatório anterior, foi deixado claro que a asa de Elohim providencialmente ocultava Ruth
era uma asa metafórica, não um manifesto visível, nem uma profecia, nada disso. Isso porque, como ele explica no capítulo 49, nós veremos isso posteriormente, nós, querendo dizer a tradição, não aplicamos a Elohim imagens, quer dizer, metáforas, tiradas de espécies abaixo do Adão. Então isso é uma regra dentro da estrutura do simbolismo linguístico desta tradição. Então a escolha do relato da visão da Merkavá do Yeshayahu, em vez da visão de Yehezkel, também é algo que a gente deva prestar atenção. A versão do Yehezkel diz: cada um tinha 4 rostos, cada um tinha 4 asas. E na versão do Yeshayahu, cada um tinha 6 asas. Então, por que Yehezkel tinha 2 asas a menos? O Talmud, no Tratado de Hagigah 13b, lidou com isso. Sugeriu que essas asas perdidas, entre aspas, estavam ocultas nos pés do Serafim. Ou seja, os efeitos das causas estavam ocultos. Mas também, e até de uma forma inteligente, se estava transmitindo a sensação de que os pés representavam o regel, né? O que é pé? Regel. O que é regel? Falo. Reprodução. Então, cobre. Entendeu? Esse é o sentido. Então, no trecho do Talmud, um verso diz: cada um tinha 6 asas. O outro verso diz: cada um tinha 4 rostos. E cada um deles tinha 4 asas. Isso não é difícil. Não há contradição, o Talmud diz. Uma se refere ao tempo em que o templo não estava mais de pé, quando, como se fosse, as asas dos seres vivos foram diminuídas. Quais delas foram levadas? Nossos rabinos disseram: aqueles com os quais se cobriam os pés, pois é dito, e seus pés eram, né, pés, perna, a mesma palavra, retos. E Yehezkel 1:7, né? E se estas asas não tivessem sido tiradas, de onde se poderia saber daquilo? Ou seja, de que os pés eram retos. Talvez os pés ou pernas foram expostos e ele os viu. Para que você não diga isso, então temos a partir das palavras: quando a semelhança de seus rostos, eles tinham a face do Adão. Pode-se inferir desta forma que as asas os cobriam, foram tiradas, ou seja, seus rostos deveriam, portanto, ter sido expostos, e por isso ele os viu. Da mesma forma que eles, ou seja, seus pés, foram expostos e ele os viu. Mas como estes, né, casos podem ser comparados? Considerando que era habitual expor a face de alguém perante o mestre da pessoa, mas não era habitual expor os pés de alguém perante o mestre da pessoa. Então, em outras palavras, o Ramban escolheu as asas da visão de Yeshayahu, porque ao contrário das asas da visão de Yehezkel, que ocultaram os efeitos das causas, se faz isso ocultando o conteúdo sexual da visão, né? A menção direta de regel, posto que não era costume expor a si mesmo perante o próprio mestre. E esse é um comentário feito, inclusive, por David Bachan, que nós mencionamos aqui em outros estudos a respeito do Ramban, né? Na obra dele, Maimonides' Cure of Souls. No final do nosso capítulo, o Ramban promete outra explicação de por que atribuímos a fuga, né, o voo, aos Malachim, né? E esse capítulo é o 49. Como nós falamos em outros momentos, ele explica no 49 que isso é considerado um elogio aos Malachim, porque o voo é um símbolo linguístico da causa instantânea, né, da qualidade efêmera da nossa percepção dessas causas. Porque é uma coisa rápida, como passarinhos que às vezes passam voando e você mal vê, né? Esse é o conceito. Da efemeridade, que é uma coisa instantânea. O universo tem fenômenos que são tão instantâneos que a gente não consegue nem olhar, nem se acontecesse na nossa frente. Muito bem. Então, quando nós chegamos até aqui, nós adicionamos mais um entendimento aqui no guia dessas linguagens simbólicas do nosso texto e, através disso,
nós podemos então caminhar para uma parte final desse estudo que vai, com estas informações, trabalhar esses que nós chamamos aqui de os 2 segredos de Yeshayahu. Mas nós temos um limite do tamanho da aula, então nós vamos pausar aqui e deixar para lidar com os segredos de Yeshayahu na próxima aula. E se você acompanha o nosso estudo, acompanhe também o prosseguimento do estudo do Guia dos Perplexos. Beseder? Numa próxima aula nós daremos continuidade. E se você acompanhou até aqui, Tzidiku Lemitzvah, e eu quero agradecer novamente a nossos Havrutot, sem os quais o Beit Midrash Livre não existiria. Toda Rabá, Lechol Echad. E no mais, pausamos a aula por aqui. Muito obrigado pela tua atenção. Se você ainda não deixou o like, deixe, para que isso promova o engajamento do vídeo e do trabalho feito aqui no Beit Midrash. Inscreva-se se você for novo, não for inscrito. Estudos como esse ocorrem toda semana. Muito obrigado pela atenção e Lehitraot.